Fala, galera de Zascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui, pra gente estar junto em mais um Discipulando como Jesus. Esse quadro que tem o intuito de falar sobre esse assunto tão importante, que é um fundamento da igreja, e nós, aqui do Zascope, somos apaixonados. Você já viu aí no título que eu tenho um convidado muito especial hoje, Fábio Coelho. E aí, amigo? E aí, beleza? irmão, você tá bem? É nóis. Você Tô tá bem. feliz? Tô feliz. Então Eu sou tá um bom. cara feliz. Você é um cara feliz. Ainda mais com você. Pô, Estamos obrigado, aqui. cara, que honra. É um prazer, meu amigo. Que alegria. Muito bom, muito bom. Cara, tô muito feliz de receber você. Vamos falar sobre o profético. Não, brincadeira. Vamos falar sobre o discipulado. Mas a gente vai enfiar o profético Em em algum lugar. a gente encaixa. Mas beleza. Eu sempre começo, cara, com uma pergunta aqui, e eu já quero começar o nosso Vai. papo com ela. O que é discipulado? Legal. Como que você responde essa pergunta? Então, essa é uma pergunta boa e eu sempre penso o seguinte, que discipulado é qualquer tipo de relacionamento, seja individual ou coletivo, que leva alguém a se parecer mais com Jesus. Certo. Então, é baseado em relacionamento, mas eu não acredito que é baseado só em relacionamento um a um. Uhum. Pode ser um relacionamento coletivo, pode ser uma reunião, Sim. onde alguém está instruindo, alguém está ensinando, alguém está testemunhando, que vai levar essas pessoas a se tornarem mais semelhantes a Jesus. Então, eu creio que a base é um relacionamento que vai levar pessoas a serem discípulos de Jesus. Entendi. Então, essas são premissas que para mim são muito importantes, porque quebra algumas coisas num discipulado que a gente ouviu muito. Primeiro, que esse é o foco muito, o meu discípulo. Uhum. O meu discípulo. Essas né? linguagens, esses termos. Então assim, o fulano é meu discípulo. Uhum. Então, fica muito pautado na pessoa, né? Sim. Então, o discipulado real é levar alguém a se tornar discípulo de Jesus. Ó. É lógico que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, assim, olha para mim, olha pra maneira como eu vivo, como eu estou seguindo a Cristo. Então, vem comigo, né? Paulo tá Exato. dizendo. Mas o alvo é para que a pessoa se torne semelhante a Jesus. Vem comigo, mas quando você chegar eu vou apontar para outro. Exatamente. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que para mim é importante, é quebrar essa questão que discipulado é um relacionamento exclusivamente um a um. Entendi. Então, a gente ouviu muito isso, Esse né? encontro apenas. Porque, por exemplo, quando você vê Jesus discipulando, ele tinha discípulos. Sim. Ele não tá discipulando só quando ele tinha um encontro pessoal e secreto com Pedro. Uhum. Ele tá discipulando quando ele tá se reunindo com eles. Quando eles estão perguntando, mas por que você fala em parábolas? Sim. E aí ele tá explicando as parábolas para eles, ele tá revelando os mistérios do reino do céu. Às vezes ele tá com 3, às vezes ele tá com 12, Sim. às vezes ele tá com 1. Então eu acredito que o discipulado também é uma realidade comunitária. E isso a gente vai ver na vida de Jesus. Por que eu tô frisando isso? Porque muita gente chama de discipulado relacionamentos que estão desassociados ao corpo de Cristo, desassociados à vida da igreja. Entendi. E eu acredito Isso que é um perigo. exatamente. O discipulado, que ele é bíblico, é cristocêntrico, é a partir da comunidade dos discípulos de Jesus, a partir da família da fé. Então, é lógico que na família da fé, eu posso ter um trabalho de discipulado direto com a pessoa, eu vou tomar café com ele, eu vou na casa dele, a gente vai almoçar, a gente vai falar sobre Jesus. Isso Vai trazer pra vida. É legal, mas isso tudo, até esses relacionamentos um a um, eles precisam acontecer no contexto da comunidade. Entendi. Tá fazendo sentido isso aí? Sim, claro. Então ele tem que, de alguma forma, vazar pra comunidade como um todo. Não ficar aqui... Tipo assim, vamos supor, nós dois estamos nesse discipulado aqui, mas tem que sair daqui e alcançar outras pessoas. Tem que chegar em outros também, o que está sendo construído aqui, gerado aqui, é isso? Isso tem que sair daqui e isso precisa ser praticado de forma comunitária. Então, como é que pratica aquilo que a gente está aprendendo? Então, por exemplo... Boa pergunta, como é que pratica aquilo que a Então, gente tá aprendendo? por exemplo, quando Jesus ele tá falando de discipulado em Mateus 28, ele fala uma frase, é o seguinte, ele fala de por todo mundo, no versículo 19, né? Façam discípulo de todas as nações. Aí no 20 ele fala assim, como é que faz para fazer discípulo de todas as nações? Ele fala, ensine a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Sim. Então, ele está dizendo o seguinte, eu tenho um padrão de ordenanças que a gente chama de escritura, que a gente não crê que as ordenanças de Jesus é só o que está escrito nos evangelhos, mas toda a Bíblia é o testemunho de Jesus. Então ele está dizendo,
essas são as minhas ordenanças. Essa é a minha lei. O que é a lei de Deus? O que é a doutrina de Cristo? É tudo aquilo que Deus ordena que nós temos que fazer e tudo aquilo que Deus ordena que nós não temos que fazer. Sim. Então, a partir dessa ordenança, da lei de Deus, da doutrina de Cristo, nós vamos discipular pessoas. Aí voltando, eu posso discipular ensinando as ordenanças de Jesus de forma individual ou coletiva. Agora, como que pratica isso? Praticar aquilo que estamos aprendendo no discipulado é sempre a partir da comunidade para o mundo. É sempre a partir da igreja para o mundo. Sim. Então, você vive a igreja, pratica na igreja, você é testado a viver isso na vida familiar e isso transborda para o mundo. A igreja vive com você, te aprova e então vai alcançar. Isso, porque quando Paulo está dizendo em Efésios 3, ele diz assim, porque agora a multiforme sabedoria de Deus é conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais pela igreja. Então, é pela igreja que Cristo é revelado ao mundo. É pela igreja que o evangelho de Jesus Cristo, a bandeira do evangelho vai ser levantada em todas as etnias da terra. Então, esse discipulado, ele é a partir da igreja, por meio da comunhão, nós vamos viver isso, praticar isso, e a partir da comunidade, isso transborda para o mundo. Entendi. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, faz sentido até com a primeira ordem, né, desse texto. Porque é a grande comissão, ele está falando de grande comissão. Né? E é para a igreja se mover, para a igreja ser essa família, para a igreja viver esse discipulado, porque a igreja é esse ajuntamento dos discípulos de Cristo. Sim, né? sim. Então, aí, quando nós vamos, como igreja, faz sentido essa mensagem. Esse envio. E se você é um discípulo de Jesus, você pode discipular. Porque... Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, porque... Quando eu posso discipular, então, nesse contexto? Então, porque aí a questão cada um vai estar numa fase desse desenvolvimento de se parecer mais semelhante com Jesus. Então, uns têm 30 anos, outros têm 10 anos, outros têm 6 meses. Então, a questão o cara precisa de ter 10 anos de cristianismo para poder influenciar alguém naquilo que ele aprendeu? Não. Uma pessoa com 6 meses de crente, 1 mês de crente, ele pode começar a influenciar a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, com aquilo que ele aprendeu de Cristo. Aquilo que ele já tem de Cristo é suficiente. Com certeza. Então, é aquilo, né? Tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor há uns anos atrás, que uma vez o Espírito meio que me levou a pensar no seguinte: eu sempre preciso me esvaziar para que o Senhor possa me encher. Isso é uma máxima na minha vida. Então, aquela coisa tipo, não, eu tenho algo de Deus, então eu vou segurar aqui. Porque não, as pessoas, eu não posso entregar o jogo, eu não posso... Não, não. A ideia é, tudo que eu tenho... Quanto mais eu me esvazio. Eu libero. Então, a ideia é, tudo que eu recebi, eu tô me esvaziando. Porque quanto mais eu tô me esvaziando, mais tá vindo, entendeu? Então, isso é na vida de alguém que tem 1 mês de crente e alguém que tem 30 anos de crente. É lógico que um cara que maduro com 30 anos de cristianismo, a medida e a profundidade que ele vai influenciar pessoas é muito... É outra. Né? É outra, mas não quer dizer que a pessoa que aprendeu o evangelho, ela não possa comunicar aquilo que ela recebeu. Porque essa é uma dor, né, Fábio? Que a galera tem muito, assim, quando que eu vou estar pronto? E aí fica, não, eu só vou quando eu estiver pronto. E aí, essa é a pergunta. O que é estar pronto? Quando você vai estar pronto? Porque o pessoal confunde influenciar pessoas com pregar, com ensinar, com teologia, com... Que não tem nada a ver, Não, você está influenciando alguém a se tornar mais semelhante a Jesus, mesmo que você não saiba pregar, mesmo que você não conheça as 70 semanas de Daniel, nem saiba falar sobre as profecias de Apocalipse. Então, a questão não quer dizer que você é um teólogo, um pregador, não. Você é alguém que está servindo pessoas com aquilo que você recebeu de Jesus. Então... Isso é estar livre para poder fazer esse discipulado. Assim. Agora, tu sabe que uma coisa que eu percebi, isso aí por observação, tá? Que a prática que eu vejo é o contrário, sabia? É que o cara que tá começando, que é o que teoricamente é o menos preparado, às vezes é o que tem mais paixão para compartilhar Cristo do que o cara que tá 50 anos na igreja. O cara se acomodou, tá ali vivendo a vida dele... E ele não tá muito interessado em servir pessoas, abençoar pessoas. E aí ele olha pro cara que acabou de começar e fala, mano, calma, vai passar. Você... Vai passar. Não, isso é fogo de né? palha. Então, o cara já não vive e o cara tá querendo apagar a paixão do garoto lá que começou. Então, é o contrário. Então, a gente tem que desenvolver essa paixão, esse fogo
na vida do jovem, o jovem convertido, que eu digo, pode ser um ancião, pode ser uma senhora, mas que começou agora, a compartilhar o que aprendeu em Cristo, e também aqueles que estão aí há muito tempo. E tipo, e aí tem um ponto, né? O discipulado, para mim, não é um período para não é apenas para novos convertidos. Também tem gente que acha isso. Uhum. Não. Eu me converti, então eu preciso passar 6 meses de discipulado. Uhum. E depois Tem de algumas 6 igrejas meses... que tratam, né? Um ano de discipulado aqui. E aí você tá formado, Isso. agora você é um discípulo de Jesus e eu não preciso mais Como se fosse aprender. um curso, né? Agora eu tô... Arrasta pra cima, tô vem ser aprovado, discipulado. 3 anos e meio, né? Sim. E não, assim, eu acredito que discipulado é uma realidade para sempre. Então, eu sempre estou me desenvolvendo como discípulo de Jesus. Sim. Eu sempre estou aprendendo, porque então, não tem, tipo assim, você não tem... Quem que é o formado? Discípulo formado? Não tem. Eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho 40, sei lá quantos anos, nem sei mais, 3 anos, 43, 44, sei lá. E eu tô nessa brincadeira aí desde criança. Uhum. E eu leio a Bíblia desde novo, assim, de 8, 10 anos, assim. E eu continuo lendo. E eu continuo lendo a Bíblia, tentando me desenvolver no conhecimento de Jesus. Eu continuo sentando para ouvir pessoas pregar ou sentando para conversar com pessoas mais maduras com a expectativa de ser esticado e desenvolvido. Então, discipulado não é algo para novos convertidos, mas nem temporário. Mas para todo mundo, para sempre. Uhum. E aí queria propor uma coisa, assim, são 3 pontos que eu acho que a gente precisava se apegar na maneira de como discipular. E legal. Aí, você que está conversando com um monte de gente sobre isso, queria até te ouvir qual que é a tua perspectiva e o que você tem ouvido sobre isso. Então, tem 3 pontos que eu acho que são importantes. Qual é o conteúdo desse discipulado? Lembrando que Jesus disse que o conteúdo do discipulado é ensinar as pessoas aquilo que ele ordenou. Sim. Mas eu acredito que tem 3 ênfases. Na número 1 é o evangelho. Uhum. Então, o evangelho de Jesus Cristo é o poder que salva, né? É o poder para salvar. É o poder que libera a graça para que pessoas sejam salvas, para que pessoas depositem a sua fé em Jesus Cristo e se convertam a Cristo. Então, o evangelho é poder para salvar todo aquele que nele crê. E eu acredito que outra coisa que a gente precisa desconstruir é que por muito tempo as pessoas acharam que o evangelho era uma classe para era apenas para a classe novos crentes. Uhum. Tipo assim, o evangelho é para aquele que está começando. Ah, não, já passei dessa fase. Já sei que Jesus morreu na cruz. Né? E não. O evangelho é a mensagem central da igreja. E o evangelho precisa ser pregado e repregado, e pregado e repregado constantemente, inclusive para os evangélicos. Sim. Os evangélicos precisam se converter ao evangelho constantemente. Por quê? Porque muito das frustrações das pessoas em tentar ser parecido com Jesus porque eles tentam se parecer com Jesus pelo esforço próprio, por aquilo que eles vão fazer. Então, a gente aprendeu assim, você vai se converter. O que eu preciso para me converter? Tem uma lista aqui, ó. Você tem que fazer isso, e não faça isso. Exato. Aí o cara olha aquela lista e o que ele pensa? Eu não vou conseguir. Uhum. Então, o que acontece? Então, eu não estou pronto para me tornar um discípulo de Jesus. Então, quando você inverte, você fala assim, você prega o evangelho para a pessoa e o discipulado é a partir da mensagem do evangelho, a perspectiva muda. Porque ela não vai se converter a Jesus com base no esforço próprio, com base naquilo que ela tem que fazer. A conversão dela, a salvação dela é baseada naquilo que Jesus já fez na cruz. Exato. Então, o maior problema hoje das pessoas é a falta de conhecimento do evangelho. Sim. É falta de confiança naquilo que Jesus já fez na cruz. Então, Jesus já triunfou sobre a morte na cruz. Uhum. Jesus já triunfou sobre o pecado na cruz. Jesus já triunfou sobre os principados e potestades e os expôs ao ridículo na cruz. Então, Jesus já venceu a doença, a enfermidade, ele já venceu o medo na cruz. E o problema é que a gente está passando por coisas porque a gente está tentando ser uma coisa no esforço próprio e não por meio da mensagem do evangelho. E não o evangelho formando isso em nós. Né? Isso faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, isso que você está falando, para mim, assim, é um ponto que eu gosto até de falar, porque nessa parte que Jesus fala, né, ensinando a guardar e tal, a gente talvez dá essa ênfase errada, porque quando nós vamos ensinar o evangelho, o que é ser cristão e tal, e eu vou até mais além aqui, Fábio, no sentido de que o discipulado não é só para dentro da igreja.
Porque Jesus falou, ide a partir da igreja e vai alcançar outras pessoas. E quando nós, então, alcançamos outras pessoas, isso acontece. E até uma vez, falando, né, sobre isso, eu falei, todo domingo tem alguém na igreja passando por isso. Porque ela se converteu num evangelismo, ou alguém falou de Jesus para ela foi para a igreja. Ela não sabia o que fazer. E aí ela fala, cara, tô desesperado, o que é ser crente? O que é o evangelho? O que é... Então ela encontra com o pastor, porque não tem ninguém para discipular ela, na nossa realidade de discipular dentro da igreja. E o pastor faz exatamente isso que você está falando, na boa intenção. Ó, ser crente é isso aqui, dá uma lista. E ela não vê essa lista na vida de alguém, ela vê essa lista no papel. E aí ela sai dali muito mais religiosa do que alguém apaixonada e que vai ser transformada na imagem de Cristo. Então a religião tomou conta dela. Por quê? Porque não tem um discipulado. Para que alguém ensine a guardar, que mostre, principalmente com a vida, o que é o evangelho, o que é agora uma nova criação. E essa pessoa não tem. Então, ela fica ali presa numa religião. E é por isso, talvez, que nós temos tantos cristãos no Brasil. E tão pouca efetividade desses cristãos. Porque talvez nós estamos muito mais presos a listas de regras. A religiosidade, porque nós não temos um discipulado efetivo. Que mostre o evangelho a partir da vida de alguém que caminha conosco, que caminha na comunidade. Para que isso realmente venha à tona, sabe? Então, acho que faz muito sentido. Nós precisamos voltar para o evangelho. No discipulado. Urgente, cara. Porque sem a ação da graça sobre nós, não tem como. É impossível se tornar alguém semelhante a Jesus. Eu preciso ver na sua vida que não tem como e a graça tá fazendo algo em você. Porque senão não tem como, né? Eu vou achar que eu posso fazer alguma coisa. Então, como a pessoa vai entender a graça se ela não entende o evangelho? Não tem. Então, eu acredito que o início do discipulado, e de novo, não é uma mensagem para novos crentes. Nós precisamos pregar para nós mesmos o evangelho. Todo dia. Todo dia, porque quando eu tô mal, quando eu tô destruído, quando eu tô com medo, quando eu tô sendo atacado por Satanás, eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo, eu preciso relembrar para mim o que Cristo fez na cruz. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então isso, olha que doideira. Às vezes eu mesmo eu tenho que meio que me autodiscipular no evangelho e ficar pregando o evangelho para mim mesmo. E para que eu possa vencer essas lutas, vencer o medo, vencer a ansiedade, vencer todos esses inimigos que nos cercam o tempo todo. Quando você, por exemplo, Efésios 6, né? Paulo tá falando sobre guerra espiritual. Ele tá falando assim, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as principados e potestades nas regiões celestiais. E aí ele vai ensinar como lutar. E ele fala assim, se revistam de toda a armadura de Deus. E o que é aquela armadura? Fé, a palavra do Espírito, o evangelho. Então, tudo aquilo ali, o contexto da armadura ali, é a realidade do evangelho. Então, o que ele está falando? Revista-se do evangelho para que você possa vencer. Sim. Então, a gente vai ter que discipular as pessoas por meio do evangelho. Sim. Antes de querer cobrar a moralidade de alguém, a gente vai ter que ensinar essas pessoas, primeiro, que ela é pecadora, ela carece da graça de Deus, ela merece o inferno, mas Cristo é o Deus encarnado que subiu na cruz para absorver a ira de Deus no nosso lugar, e todo aquele que confia sua vida em Jesus é lavado pelo seu sangue e é purificado pelo seu sangue, lavado pela sua palavra, e ele é salvo, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que não porque eu mereço, mas porque aquilo que ele já fez. Isso. E isso muda totalmente a jornada de alguém. Então, com certeza. A primeira coisa é o evangelho. A segunda coisa é a questão da devoção. E esse é um ponto que eu acho que é pouco falado. Com certeza. Quando você fala de discipulado, né? Porque, de novo, quando pensa em discipulado, é sempre aquela coisa, não, vou te ensinar sobre moralidade. O que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Exato. E eu acredito que, primeiro, o evangelho, que é o alicerce, é aquilo que ele fez. E o segundo é como que eu cresço em confiança, fidelidade, obediência. Como que eu cresço? Desenvolvendo devoção. Então, o discipular pessoas a viverem nesse lugar da oração, da leitura bíblica, da meditação, do jejum, das disciplinas espirituais. Eu acredito que é o que vai fortalecer pessoas para aquilo que Jesus chama de frieza dos últimos dias em Mateus 24. Entendi. Agora tem uma pergunta sobre isso. Porque talvez esse seja o ponto que mais pega geral, certo? Você abriu uma caixinha, se nós abrir uma caixinha aqui agora, a pergunta é, nossa, eu sou inconstante, não consigo ter minha vida, não sei o quê.
Aí nós estamos trazendo, então, para o discipulado, que é, lá atrás, essa relação, esse convívio, essa vida compartilhada. Como eu ensino alguém? Como eu vou chegar nesse ponto para que ela saia dessa inconstância? Então? Legal. Essa é uma boa pergunta, porque a inconstância é a luta de todo mundo. É a luta de quem se converteu ontem e é a luta do pastor. Vai ser sempre. E é a luta do pastor e do profeta mais ungido que Exato. tem no planeta. O cara vai lutar contra isso aí. Uhum. Quando tem constância. Por quê? Porque o cara que nasceu para Jesus ontem, ele tem um monte de coisa, ele na cabeça, um monte de coisa ao redor, mas o cara que tem 30 anos de crente, ele também tem um monte de coisa ao redor, ele tem um monte de problema, Sim. ele tem um monte de demanda, então isso aí é uma luta de todos. Uhum. Não é só de quem é imaturo na fé. Então, tem duas coisas que é importante. Primeiro, como é que eu discipulo? Vivendo. Então, eu não apenas falo, eu vivo. Então, eu começo a viver, mas não apenas pessoalmente, mas coletivamente. Porque o discipulado na devoção tem que levar a pessoa a ter uma devoção pessoal, que Jesus chama de encontrar o Pai no lugar secreto em Mateus 6. Mas o discipulado na devoção também fala de uma devoção coletiva. De novo, a gente volta para a vida comunitária. Porque em Mateus 6 ele fala assim, quando você entrar no teu quarto, ora ao teu pai. No lugar secreto, o teu pai vai te recompensar. Sim. Logo em seguida ele fala assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. Então Jesus, no mesmo capítulo, ele está ensinando sobre vida piedosa. Sim. Ele começa falando sobre uma devoção Muito pessoal, mas ele avança dizendo que também existe uma devoção coletiva. Então, sabe o que vai fortalecer os irmãos, tanto os novos na fé quanto aqueles que estão lutando contra isso? Primeiro, nós vamos ter que ter líderes que vivem isso, são vulneráveis nas suas dificuldades, Sim. não fingem que são super-heróis, que são vulneráveis, dizendo, olha, eu também luto com isso. Imagina, porque o cara vê o líder e acha, pô, olha, ele é um Power Ranger vermelho, cara, olha como é que ele é ninja da oração no jejum, e o cara tá fingindo uma força que ele não tem. E às vezes ele vai ter que ser vulnerável. Sim. Então, até nisso a gente precisa discipular as pessoas. Ensinando como que nós estamos lutando há 10, 15, 20, 30 anos para ser perseverante nesse negócio. Porque senão a gente vai voltar, né? A pessoa vai falar assim, não é pra mim. Eu não consigo. É impossível. É impossível. Eu não sou como você. Né? E o cara tá ali com a mesma dificuldade e não abre o coração. E a primeira coisa é essa, eu vivendo, os líderes, né? Os líderes... Por exemplo, você quer ver o que define uma igreja quente na hora do louvor? Olha pro pastor na hora do louvor. Ora pro líder. Se o cara tá sentado na hora e tá observando, qual é a mensagem que ele tá dando pra igreja? Que esse é o modelo da adoração comunitária. Porque tem dois tipos de discipulado, né? Como eu já frisei, vou continuar frisando isso. Sim. Então, discipulado direto, que assim, eu sento com você aqui direto e te ensino. E tem um discipulado indireto, que é a minha postura discipula o ambiente onde eu tô. Porque as pessoas estão me observando. Exatamente. E a questão da devoção, além de eu viver isso e testemunhar, a segunda coisa que é mais importante da gente levar as pessoas a uma devoção é desenvolver devoção coletiva na igreja. Entendi. Então, uma sala de oração... Uma sala de oração e uma cultura onde a igreja se reúne para orar. Entendi. Onde nós vamos tomar uma decisão, nós vamos orar. Vai ter igreja caseira, então nós vamos orar junto. Tem a sala de oração onde tem um turno onde todo mundo ora. Tem na igreja, no culto, tem espaço para... Se alguém está precisando de alguma coisa, pode vir aqui, nós vamos orar. Sim. Então, imagina, você está vendo uma cultura na comunidade de oração, e isso vai fortalecer a pessoa a desenvolver. Isso vai ser fácil? Não. Ela vai falhar? Com certeza. Mas a questão não é... O que dá mais autoridade para alguém não é intensidade, mas é constância, é fidelidade. Sim. Então, por exemplo, eu quero orar 30 minutos por dia. Então, outra dica que eu quero dar pra galera que tá assistindo, não faça promessas pra Deus. Não, eu vou fazer... Não faça. Não faz. Não faça promessas... Você não vai rolar. Você não vai cumprir essas promessas. Você fala assim pra Deus, eu quero ser fiel e eu quero continuar perseguindo isso. Então, se você consegue 30 minutos, ore 30 minutos por dia. E se você falhou um dia... No outro dia você continua perseverando. Volta lá. Então você volta e vai. Então essa questão da devoção... Porque se a gente tiver essas duas coisas, Arthur, o cara tá fundamentado no evangelho.
E ele está crescendo no conhecimento do evangelho. Aham. Que a igreja é uma igreja que está O trabalhando tempo o todo, evangelho o tempo trabalhando o todo. evangelho. Segundo, esse ambiente discipulado é um ambiente onde está encorajando pessoas a crescer no jejum, na oração, na leitura bíblica. O terceiro ponto, ele é muito mais simples, que é, de fato, o discipulado vai trabalhar com a moralidade. Sim. Porque não tem como a gente trabalhar com o discipulado sem trabalhar com a santidade de Exato. Deus. Só que o cara já entendeu que ele é pecador, ele já entendeu que Deus é santo, ele já entendeu que Deus é justo, por isso que Deus encarnou e morreu na cruz. Ele já entendeu que a maneira como eu me desenvolvo a minha fé, e a fé é desenvolvida, porque a Bíblia diz que tem uns que têm fé pequena, outros que têm fé maior. Sim. Então tem fé... Tem níveis de tem fé. níveis de fé. Você pode crescer em fé. Então, essa devoção vai te levar, e isso vai nos levar a entender de fato a moralidade de Deus. Sim. Que é, o discipulado precisa riscar uma linha no chão entre o santo e o profano. Entendi. E aí não tem mais a ver com uma lista de regras humanas. Porque, vamos ser sinceros, que grande parte das regras que inventaram na religião nem estão na Bíblia. São coisas que não tem. E a gente meio que pega as coisas aqui importantes e a gente meio que bota de lado, e as coisas que nem tá escrito, A gente trata a gente trata como prioridade. Então nós vamos ter que pegar a escritura e trazer ela como padrão de moralidade para nós. Sim. É lógico que nós vamos conseguir viver isso tudo? Não. Então, de novo, é um desenvolvimento, é alguém que está perseguindo. Não quer dizer que você está sendo discipulado a crescer em santificação para Deus, não quer dizer que você não vai pecar mais. Mas quer dizer, são duas coisas que precisam ter claras. Primeiro, você está progredindo em santificação. E segundo, quando você peca, você experimenta algo que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Sim. Você começa a odiar o pecado em você. E o espírito que está crescendo em você vai te levar ao arrependimento. Sim. Então, nós precisamos ensinar, sim, a doutrina de Cristo. E, basicamente, se a gente pudesse pegar duas passagens assim que são importantes, Sermão do Monte, e aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, ele fala sobre não amodem a mente de vocês e transformai, né, a mente de vocês. E olha que interessante, no 12 ele começa falando isso, né? Sim. Não vos conformeis com esse mundo, transforme a sua mente e tal. Só que Paulo era um mestre. No versículo 1 ele começa falando sobre isso, mas ele vai ensinar o como. E no Romanos 12, 13 e 14, ele vai dizer uma série de princípios de que tipo de pessoa eu preciso me tornar hoje para desenvolver uma santidade para Deus. Então você tem pelo menos esses dois trechos, só para a gente citar rápido. Sermão do Monte, Mateus, e Romanos 12, 13 e 14, que falam sobre que tipo de pessoa eu preciso me tornar para desenvolver santificação. E o que é santificação? A palavra santidade significa separado. Sim. Então, santo é alguém que é separado. Então, o que é desenvolver santificação? É eu me tornar separado para Deus. Então, eu começo me convertendo a Ele. E, em segundo lugar, eu me separo de tudo aquilo que Ele odeia. Fez sentido isso? Sim, total. Então, eu me converto a Jesus por causa do Evangelho. Eu tô me convertendo todos os dias por meio da devoção. Sim. Então, santificação. Cara, muito bom. Então, porque santificação tem dois lados. Eu me converto ao Senhor, eu me separo para Ele, mas eu também me afasto de tudo que Ele odeia. Sim. E esse é o ponto. Mas ninguém vai conseguir fazer isso sem passar pelo discipulado do Evangelho e sem passar por esse discipulado do desenvolvimento de uma vida piedosa. Eu acho que o problema não era trabalhar moralidade. O problema, eu acho que a gente inverteu o processo. E aí, por último, que eu queria citar, e aí você faz os comentários, é que, por causa de erros da falsa religiosidade, da religiosidade da falsa religião, onde houve muita opressão sobre pessoas, houve um efeito rebote. Que hoje existe uma falsa graça que está ensinando um falso evangelho, que é uma resistência às listas de regras, que é o que diz o seguinte: não, gente, nós estamos na graça, não tem mais regra nenhuma. Sim. Aí virou bagunça. Vive do jeito que você quiser. Aí
Nós estamos no tempo da graça, Deus te ama do jeito que você é. Então tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá. A Bíblia é muito clara. A gente pode ter mudado ou querer mudar alguma coisa, mas Deus não mudou nada. A falha dos homens em tentar imprimir um discipulado equivocado não vai remover a realidade que Deus é santo, Deus é justo e Deus pune o pecador. Sim. Quando Paulo está pregando em Atenas, ele fala uma frase muito forte no Areópago. Eu nunca sei falar essa palavra. Isso aí. Areópago. Ele fala o seguinte, que Deus agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porque ele separou um dia para julgar o mundo por meio daquele que ele escolheu ressuscitar dentre os mortos. Então nós estamos no tempo da graça, sim, mas um dia Jesus vai voltar para julgar mortos e vivos. E todo aquele que não depositar sua confiança em Jesus e não abraçar uma vida piedosa que nos leva à santificação, vai sofrer a ira de Deus sendo lançado no lago de fogo e vai sofrer eternamente. Então, isso é discipulado, porque isso envolve evangelho, isso envolve devoção e também envolve olharmos para a lei de Deus e a gente entender aquilo que ele ordena que nós façamos e aquilo que ele ordena que nós não façamos. Então, ele diz, seja generoso. E ele diz, eu odeio o divórcio. Entende? Então, não tem negociação aqui. Você tem que ser generoso. E você tem que odiar o divórcio. Então não tem... É muito claro, né? Então é muito claro. Então ele diz, se alguém te pede alguma coisa, você vai ajudar. Principalmente os da família da fé. Então é muito claro. Se tem alguém na família da fé que está passando alguma necessidade, nós vamos nos mobilizar para ajudar. E isso envolve todo esse processo de discipulado. Por isso que esse discipulado é coletivo, né? Exatamente. Para que isso vá sendo cumprido, né? Então, eu acredito que esses são 3 pontos muito importantes. Fundamentais. E eu vou frisar mais uma vez. Tudo isso precisa ser vivido na vida da igreja. Sim. Na comunhão dos santos, no partir do pão, no culto, na igreja caseira, na sala de oração, na reunião que a gente chama de ministério ao Senhor, entre amigos espirituais, numa reunião maior de ensino, não importa. Em qualquer momento. Qualquer momento, qualquer relacionamento que leva alguém a se tornar mais parecido com Jesus é um ambiente discipulado. Uau, muito bom. Você falou, faz os comentários. Que Comentário eu vou fazer, meu amigo? Você é o especialista no tema, pô. Eu não tenho comentário nenhum pra fazer. Que isso, cara? Foi uma aula aqui. Inclusive, se filmou minha cara em algum momento, aí eu tava travado, assim, ouvindo você aqui, aprendendo muito, cara. De verdade, obrigado. É nóis, brother. Obrigado, cara. Obrigado por esse papo. Tenho certeza que abençoou muitas pessoas e que a gente realmente volte a esses princípios, esses fundamentos aí. E que a gente volte ao discipulado, né? Bíblico, verdadeiro, porque nós estamos precisando. A igreja precisa disso. A ideia desse quadro é isso. É aos poucos ir colocando de volta no coração das pessoas esse desejo de obedecer a Jesus. Legal. Então, obrigado. É nóis. Foi bom demais. Sempre um prazer. Eu sempre pergunto se tem alguma leitura que você indica sobre o assunto, ou algo que te marcou, que talvez nem sobre o assunto específico do discipulado, mas sobre o que você falou. Assim, eu acredito que o livro do Bonhoeffer... Do Bonhoeffer, Ele marcou uma geração, marcou a nossa vida. E ele fala muito sobre essa questão da falsa graça, do Sermão do Monte. Nisso, né? E ele trabalha a moralidade, mas por meio de uma vida piedosa. Sim, é bem legal. Então, assim, esse livro, pra mim, ele é violento, cara. Eu vou deixar na descrição, então, o link pra quem quiser. É violento. Ler esse livro aí. Obrigado, cara. É nóis. Tamo junto, viu? Valeu. Bom, você já sabe o que eu vou pedir pra você. Curte esse vídeo aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e disponibilize para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa um comentário, deixa um feedback aqui daquilo que você entendeu. Deixa um comentário também pro Fábio. O Fábio gosta de ler aqui os comentários, ele vai ler. Só não briga comigo. E é isso. Deixa um comentário aqui. E não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.